Perfeito. Bom, então boa noite a todos. Aí, em nome do Serviço de Oftalmologia do Hospital São Geraldo, do Departamento de Oftalmo da Faculdade de Medicina da UFMG, a gente tem aí a honra e a alegria de receber o professor Galton Vasconcelos. Ele é professor adjunto da Faculdade de Medicina da UFMG e coordenador do Serviço de Estrabismo e de Reabilitação Visual do Hospital São Geraldo. Então, obrigado, Galton, por ter aceito o convite e espero que vocês possam aí aproveitar bastante a experiência e o conhecimento do professor Galton. Boa noite a todos. É uma grande honra e grande prazer falar um pouco sobre os estrabismos. Eu estou muito confortável para fazer essa introdução, porque em uma hora, a gente resumir tudo que existe em estrabismo é uma tarefa difícil. Mas nós vamos ter o curso de estrabismo que começa em junho, de uma maneira extensiva, e aí sim nós vamos detalhar e discutir muito dos nossos slides de uma forma mais detalhada ou mais reflexiva. De qualquer maneira, hoje nós vamos fazer algumas observações sobre o conhecimento dos estrabismos, porque, principalmente devido à entrada dos novos residentes, e no primeiro ano de residência do Hospital São Geraldo, eles estão num período que a gente chama de cognitivo, de aprendizagem, de exame, de primeira consulta, de urgência. Então, é muito importante que eles tenham informações do que é o estrabismo, do que é visão binocular e como que isso pode ser inserido nesses dois exames, na primeira consulta e na urgência. De qualquer maneira, as patologias, as diversas patologias, nós vamos comentar algumas mais prevalentes, mas vamos deixar isso realmente para o curso. Seriam esses os tópicos da nossa aula. Eu vou começar falando e começar situando para que ter aula de estrabismo, né? Lembrar que a gente tem uma série de funções visuais que constituem a visão. Então, quando eu falo visão, visão não é acuidade visual. A acuidade visual é uma parte, assim como o campo visual, sensibilidade ao contraste, discriminação cromática, senso cromático. E a visão binocular também é uma função visual muito importante. Podemos chamar de visão binocular normal, visão binocular única, que é a integração das imagens produzidas pelos olhos pelo cérebro. Bem, para a gente fazer algumas reflexões, eu acho que é muito interessante por que estudar estrabismo e qual a utilidade na oftalmologia, né? Por que nós não somos cíclopes, né? Essa imagem do cíclope que ele forjava raios para Zeus. Por que nós não temos só um dos olhos em vez de dois? Qual é a utilidade de se ter dois olhos? Uma das coisas que quem trabalha com a deficiência visual vê é que quando nós perdemos uma das visões, ou uma das visões está diminuída, nós temos o outro olho. Esse outro olho é muito importante para uma série de funções e atividades da nossa vida, eu diria essenciais. Então, qual é realmente a vantagem de se ter dois olhos, de se ter dois olhos que funcionam integrados? Vamos começar pela visão dos animais. Por que alguns animais têm os olhos em frente ao rosto e outros nas laterais? É uma questão de sobrevivência, uma questão de função. Quando eu tenho os olhos, um de cada lado do rosto, da face, eu vou ter um campo de visão maior, eu vou poder julgar melhor por onde eu passo, por onde eu caminho. Então, você vê aqui a figura do cavalo abaixo, a gente percebe que ele tem dois campos monoculares grandes. Então, se ele atravessa uma pequena vegetação, ele vai conseguir ver de um lado e do outro, ele vai tomar mais cuidado, e o campo de visão binocular dele é bem pequenininho. Importante para ele julgar qual é a distância que está o alimento, algum detalhe desse alimento. Então, a primeira dica vem aí. O que eu faço com a visão binocular?
Eu uso essa visão binocular para identificar distâncias, detalhes, relevos. Já nos animais que preferem ou que necessitam caçar, né, os carnívoros, então nós estamos falando talvez dos herbívoros versus carnívoros. Eu já tenho um campo de visão monocular menor, mas eu tenho um campo de visão binocular maior. Então eu consigo julgar a presa, no caso do leão, do gato selvagem, e eu consigo mais informações sobre essa presa, sobre esse alimento. Então, basicamente, a visão binocular ela vem como uma evolução da visão. E a visão binocular, ela existe graças, claro, nós temos os dois olhos, mas sem o cérebro eu não consigo ter visão binocular. Porque como é que as visões são integradas? Eu tenho visões iguais de um mesmo objeto, separadas e que são colocadas juntas, mas que me dão uma informação de relevo. Quando a gente vai ao cinema e vê a imagem 3D, o que mais nada acontece, o que acontece normalmente é que as imagens dispostas na tela, elas vão ter uma discrepância, elas vão ser levemente diferentes. Então, é a mesma imagem duplicada, nós colocamos um óculos polarizado e esse óculos junta as imagens e dá a sensação de 3D, ou de imagem em profundidade. Então, a gente vê com o cérebro mesmo, né? E hoje, sobretudo, aqui a gente tem uma figura do René Magritte, de 1964, e uma reinterpretação dessa figura atual, usando os celulares, as tecnologias digitais. Então, mais e mais a gente emprega essa visão binocular, essa visão integrada pelo cérebro, para um mundo de funções de cada vez maior detalhe, de menor tamanho. Se eu tivesse que fazer um resumo dessa aula, eu diria que a importância da visão binocular são perceber uma visão binocular de maior qualidade, porque a visão 3D, na verdade, é uma visão. A gente chama isso de uma fusão central com maior especificação. Tá? Então, depois a gente vai ver no curso de Stravisa, a gente tem fusão primária, secundária e terciária. A terciária é quando eu tenho objetos muito semelhantes, com alguma disparidade, ou de cor, ou de luz, ou de sombra, e o cérebro integra essas imagens e me fornece uma ideia de cor, relevo, de sombra. E a gente usa essa visão binocular para as funções cotidianas, que vão exigir detalhes, cálculos de distância, etc. De maneira bem simplificada, quando eu perco o meu alinhamento ocular, ou seja, quando os meus dois olhos deixam de focalizar a mesma imagem e integrar essa imagem como uma imagem única, duas coisas são muito importantes. E eu preciso estar atento na primeira consulta, no meu exame de urgência, é que na infância essa visão está em desenvolvimento e qualquer perda de alinhamento de um dos olhos pode alterar o desenvolvimento da acuidade visual e das outras funções visuais. Hoje a gente sabe que não é mais só a acuidade visual, eu posso alterar também outras funções visuais daquelas que eu mostrei no primeiro slide e evoluir para um processo que inicia com uma supressão da imagem de um dos olhos pelo cérebro. Para que essa supressão? Para evitar um borramento da imagem, a duplicidade da imagem. Lembrar que imagens duplas muito próximas nem sempre são percebidas como visão dupla, e sim como borramento. Atenção ao seu paciente que chega queixando-se de visão borrada. Ele pode, na verdade, estar com uma imagem solapada, mas que não está completamente junta. Essa imagem na infância, ela é eliminada, uma das imagens de menor qualidade, ela é eliminada pelo cérebro, e nesse processo a acuidade visual perde o desenvolvimento e evolui com baixa visual. Então,
E o que eu chamo de visão, desenvolvimento de visão na infância. A gente caracteriza como infância visual, o período que vai entre 0 e mais ou menos 7 anos. Lembrar que isso é uma classificação acadêmica, porque nós sabemos que após os 7 anos, algumas funções visuais mais sofisticadas e já de bastante níveis de detalhe ainda estão desenvolvendo. Mas a gente considera que entre 0 e 7 anos a visão está se desenvolvendo e que nesse período, mais provavelmente entre 0 e 4 anos, quando eu perco o alinhamento de um dos olhos, a possibilidade é que o cérebro faça uma supressão, que pode ser temporária ou mais prolongada, e essa visão, essa acuidade visual, essa visão vá perdendo e é o que a gente tem como fenômeno de ambliopia. Nós não vamos entrar em detalhe, mas numa etapa mais posterior, o que nós vamos ter é que uma área da mácula que fixa, porque quando eu digo que os dois olhos estão olhando juntos, eu estou dizendo que ambos os olhos estão fazendo uma fixação com a mácula. E numa fase mais posterior da ambliopia, o que eu encontro é que uma área macular vai fazer correspondência com uma área não macular. É o que a gente chama de fixação excêntrica. Na fixação excêntrica, é mais difícil a gente reverter esse processo. Então, nós precisamos detectar precocemente qualquer mudança da acuidade visual, qualquer perda e diferença das acuidades visuais entre os olhos, causadas, neste caso, pelo estrabismo, e tratar o mais precocemente que possível. Na vida adulta, que vida adulta é essa? Vida adulta visual, que seria a partir dos 7 anos. O mais frequente é que essa criança que já verbaliza vá dizer que a visão está borrada ou dupla. Então, isso nos dá uma dica em termos de anamnese de que estrabismos iniciados na infância, mesmo que eles sejam revelados, descobertos, diagnosticados na vida adulta, eles não vão cursar com diplopia. E aí talvez a nossa tarefa seja diferenciar se a falta de diplopia ocorre por uma supressão momentânea ou mais prolongada, ou porque é um desvio antigo. Aqui nós temos uma pintura de Caravaggio, que está na National Gallery, para quem gosta de arte, e isso é um período da Renascença, que é chamado chiaroscuro, claro escuro, em que os pintores renascentistas usavam muito essas diferenças das sombras para dar a ideia de perspectiva e de fundo. Isso é o que a gente faz com a nossa visão binocular, o tempo inteiro. Eu julgo distância, eu julgo relevo, eu julgo inclusive nuance e cor. Então, uma função visual ela está ligada à outra. Se eu tenho uma acuidade visual normal e tenho uma visão binocular normal, eu vou ter uma capacidade muito melhor. E aí eu vou poder discriminar melhor as cores, ver melhor os contrastes e por aí em diante. Vamos passar rapidamente sobre falar um pouco da anatomia e fisiologia dos músculos extraoculares, ou mais corretamente, da musculatura extrínseca ocular. Né? Isso é, na verdade, terminologia mais americana, é uma musculatura extrínseca ocular. O que é muito importante a gente se lembrar? Que a cavidade orbitária ela tem um formato de pera, mais ou menos um formato de pera, e que não é paralela aos eixos visuais. Se você olhar essa tomografia, o que vocês veem, se eu passar uma linha paralela à parede temporal da órbita, ela não coincide com o eixo pupilar dos olhos. Então, para manter os olhos alinhados, eu tenho uma série de mecanismos para manter os olhos de frente alinhados, porque existe uma divergência dessas órbitas. Então, isso é muito importante quando a gente for entrar em nível de detalhamento de sarcômeros, de contração muscular, de fenômenos de contratura, de relaxamento muscular, eu preciso me lembrar que os olhos trabalham ativamente
para se manterem alinhados o tempo todo. Então, aqui eu tenho um pouco dessa musculatura extrínseca ocular, e aqui eu tenho um corte em que eu vejo anteroposterior e vejo a inserção desses músculos também no ápice da órbita, inclusive muito importante, porque eles delimitam uma série de nervos, vasos que penetram na órbita e que é importante para que a gente possa localizar, inclusive correlacionar com o nervo óptico, com nervos, com compressões, com tumores, etc. O que eu acho importante também dizer, isso nós vamos detalhar no curso de estrabismo, é que a musculatura ela não está solta no globo. Ela é envolta por uma série de tecidos conectivos e que antes achavam que eles tinham uma função somente sustentatória. Hoje a gente vê que o movimento ocular ele também depende dessa rede, dessa malha de tecido conectivo. Isso é importante para estudo de semiologia, isso é importante para diagnóstico de alteração em estrabismo e para o procedimento cirúrgico. Hoje, com o advento da ressonância funcional, em que a gente estuda a motilidade ocular na ressonância, a gente vê que essa rede, essa malha de tecido conectivo, ela é extremamente importante. E alguns autores consideram que elas exercem forças e vetores de forças que modificam o movimento. Alguns autores chamam essa rede de conectivos de polias. O que é mais importante também? Nossa população está envelhecendo. E à medida que ela vai envelhecendo, assim como os outros tecidos conectivos do corpo e as fáscias, eles vão modificando, vai havendo um afilamento e uma perda desses tecidos. E aí a gente perde uma sustentação que esses músculos têm, e aí a gente começa a observar alguns estrabismos, e hoje mais e mais, à medida que a população envelhece, mais e mais nós temos estrabismos decorrentes da perda desses conectivos, que são geralmente desvios convergentes, exotropias, associadas a essas modificações. Então, a gente precisa hoje, isso é um conceito mais novo, em que a gente leva em consideração esses tecidos. Isso vale também para a cirurgia de estrabismo e vale também para cálculo e para mapeamento desses e para planejamento dessas cirurgias. Aqui só alguns detalhes que nós vamos ver com mais comentários, né, no curso de estrabismo. Então, aqui nós temos os 4 retos dois horizontais e 2 verticais, e a inserção desses retos anterior no globo. Essa inserção, ela é conhecida como, ela forma uma espiral, porque ela tem distâncias diferentes do limbo. Sabe aquele pterígio que eu vou operando, eu retiro a porção que está sobre a córnea, depois eu tiro um pouco do tecido conjuntivo ao lado sobre a esclera. Se eu penetro muito nessa retirada, eu posso alcançar a inserção, por exemplo, do reto medial e desinseri-lo. Então, esse tipo de conhecimento não é um conhecimento só do meu do planejamento de cirurgias de estrabismo. Se eu tenho um trauma e o trauma ele fez um trauma na parede inferior, no assoalho da órbita, eu tenho uma correlação com esses 6,5 milímetros da inserção do reto inferior. Ou mesmo superior, um tumor, um trauma. Então, nós precisamos conhecer esse tipo de correlação. Algumas informações, né? O músculo reto medial, aqui está o tamanho do tendão. Ele vai fazer simplesmente adução e abdução. Lembrar, todos nós sabemos, né, que ele faz parte da inervação do nervo oculomotor e na sua divisão inferior. O reto lateral, aqui também estão as relações anatômicas, e eu chamo a atenção
que cada músculo reto, e a gente tem 2 horizontais e 2 verticais, são irrigados, eles possuem 2 artérias ciliares, exceto o reto lateral. Isso tem uma importância muito grande para a irrigação do segmento anterior e a irrigação iliana e corneana, né? Na verdade, dessa porção anterior. Toda vez que nós temos um evento, um trauma, ou eu opto por fazer a cirurgia de estrabismo nesses músculos retos, é importante que a gente não desinsira 3 músculos retos de um mesmo segmento. Então, por exemplo, medial, inferior e lateral ao mesmo tempo, pois toda a irrigação desse segmento inferior vai ficar comprometida e a gente pode ter uma isquemia nesse segmento anterior, que evolui com edema corneano, que evolui com atrofia iliana. Então, nós precisamos levar em consideração também a irrigação do segmento anterior e a relação com seus músculos. Alguns autores, por exames de angiogramas, eles observam que o reto lateral, por ter uma artéria ciliar só, ele tem menos importância nessa irrigação anterior do olho. Então, se eu desinsiro o reto lateral, eu tenho menos perda. E aí a gente se lembra também que a nossa conjuntiva, que tem uma quantidade de vasos finos e delicados, que essa conjuntiva também é importante nessa irrigação. Então, todos esses tecidos que a gente vai manusear na cirurgia são importantes e a gente precisa saber quantos deles a gente manuseia e em que horas. Aqui o reto superior, lembrar que ele é um pouco curvo, ele tem uma inserção curva e oblíqua, e muito importante é a sua relação com a pálpebra superior. Quando eu elevo os olhos, a minha pálpebra retrai. Toda vez que eu opero o reto superior, eu posso ter alterações nas minhas pálpebras. Né? Eu me lembro de um caso icônico no Hospital São Geraldo, de um tumor que foi retirado, um paciente foi submetido a uma cirurgia complexa e essa pálpebra fechou subitamente. Houve uma pitose palpebral. Isso é possível? Claro que sim. Da mesma forma, cirurgias de estrabismo. Algumas cirurgias de estrabismo podem levar à retração palpebral. Então, nós precisamos lembrar que, ao operar o meu reto superior, eu preciso desinserir as relações que ele faz com o elevador da pálpebra. Ambos são inervados pelo óculo motor, a sua divisão superior. Então, essas correlações da musculatura ocular extrínseca com as pálpebras. Então, basicamente, quando eu falo em olhar horizontal, abdução e adução, eu estou menos preocupado com a posição das pálpebras. Mas, se eu tenho estrabismo vertical e eu vou precisar me lembrar dos retos inferior e superior, eu vou precisar lembrar da relação que eles têm com as pálpebras. Isso vale também para o reto inferior, que também se relaciona com a pálpebra. Quando eu olho para baixo, a minha pálpebra se retrai. Esse ligamento óculo-palpebral é mais conhecido como Lockwood, na pálpebra inferior. E é muito importante. Aqui, nessa foto, a gente vê, apesar do sangramento, um tecido mais brancozinho, mais nacarado, que é esse ligamento óculo-palpebral com o reto superior que está enganchado. Lembrar que ele também precisa ser desinserido e, às vezes, reinserido após o término da cirurgia do reto inferior. Nós vamos ver um pouquinho do reto do oblíquo inferior. Não raramente, ao se enganchar o reto inferior, tem que se tomar o cuidado de não se enganchar o oblíquo inferior. Vamos ver ele a seguida. O oblíquo superior é um músculo que nasce no corpo do esfenoide. Ele é um músculo longo, que tem uma porção muscular e uma porção tendinosa. A porção tendinosa ela é vista depois que ela passa por um anel cartilaginoso chamado tróclea, e por isso ele se chama músculo oblíquo, porque ele tem um trajeto oblíquo. Então, ele passa por esse anel troclear e se faz um arrebatamento convexo
lateral e posterior e se insere abaixo do reto inferior. Ele é o único músculo inervado pelo nervo troclear. E essa foto aqui nós vamos discutir em detalhe no curso de estrabismo, porque ela mostra que, dependendo da posição que o meu olho está, em posição a do meio, em posição primária do olhar, a da esquerda em adução e da direita em abdução, eu vou ter funções diferentes para esse oblíquo superior. O músculo oblíquo inferior é o único que, se há um acidente e nós o desinserimos, a gente fica menos preocupado. Por quê? Porque ele nasce anteriormente. Ele nasce na margem anterior temporal à fossa lacrimal. Então, se a gente, por acaso, inadvertidamente, perde esse músculo durante a cirurgia, ele é facilmente encontrável. Ele atravessa o músculo reto inferior e se insere próximo à região macular, também inervado pelo óculo motor. O que é importante é que algumas relações do oblíquo inferior com a região da fóvea, olha pela foto, a proximidade, e daí a necessidade de ter muito cuidado com o agulhamento do músculo nessa região. Em geral, o que a gente faz é desinserir esse músculo e enodá-lo fora do contato com a esclera. E também o cuidado com veias que passam próximas e que sangram muito, como as veias vorticosas. Lembrar que os músculos oblíquo inferior e oblíquo superior também têm um papel vertical no olho. Aquela relação dos músculos com as pálpebras, ele é mais acentuado pela relação anatômica que tem com o reto superior e inferior. Mas os movimentos verticais também ocorrem pelos músculos oblíquo inferior e superior. Vamos ver rapidamente 3 pontos importantes: centro de rotação, lei de Hering e Sheraton e a função dos músculos. Lembrar que o centro de rotação do olho, e o olho ele eleva, deprime, aduz, abduz, estorce e entorce. Então, quando eu inclino a minha cabeça, eu tenho um movimento de compensação desse olho, porque, na verdade, as imagens precisam ser vistas, precisam estar estáveis, precisam estar na fóvea. Vamos lembrar que quando a gente anda de cavalo ou de carro, a imagem continua imutável, centrada nas nossas fóveas. Isso porque o olho, que é um órgão, ambos os olhos, que são órgãos extremamente bem coordenados por esses 3 nervos cranianos, né? Se a gente for pensar que em 12 nervos cranianos eu tenho 3 nervos dedicados inteiramente à motilidade ocular, é porque ela deve ser bem importante para a preservação da espécie. Então, aqui eu tenho 3 eixos de Fick, X, Y, Z, e o plano de Lisch. Isso para a gente ver que a coordenação do movimento ela é muito fina. Então, ao mesmo tempo que eu faço abdução, adução, eu faço rotação, se eu movo a cabeça, se eu elevo ou deprimo o momento, eu faço correções imediatas desse olhar. E isso a gente está mostrando aqui uma foto monocular, mas a gente tem que pensar sempre, e isso vai daqui para frente, todas as vezes que vocês forem falar de estrabismo, você sempre tem que pensar binocularmente. Mesmo que eu tenha um olho amblíope, toda vez que eu perco o controle motor de um dos olhos, eu afeto a musculatura do outro olho. Tá? Isso a gente vai ver mais adiante. Aqui há 2 coisas muito importantes. Nós vamos ver mais adiante que nosso controle do olhar, quando eu olho para a direita ou olho para a esquerda, isso significa que um músculo contrai e o outro relaxa. E isso acontece com ambos os olhos. Então, a gente tem a lei de Hering, que fala inervações iguais e simultâneas para músculos sinergistas. Se a gente olha para a direita, eu vou ter uma contração do músculo reto lateral direito e do músculo reto medial esquerdo. E os meus 2 músculos, reto lateral, reto medial direito e reto lateral esquerdo, vão precisar relaxar para que ocorra o movimento. Na lei de Sheraton, é o contrário.
o agonista contrai, então o meu reto lateral contraiu para eu fazer uma abdução, ou como a gente diz em estrabismo, como fazer uma destroversão, e o meu reto medial direito relaxa. Outra coisa que é importante é que sempre a gente fala em motilidade ocular ou versões, a gente está falando de movimentos conjugados do olhar, ambos para a direita, ambos para a esquerda, para cima e para baixo. Quando eu falo de movimento isolado dos olhos, eu estou falando de duções. Adução, abdução, infradução, supradução. Então, quando eu falo de versões, eu já sei que eu estou dizendo do olhar conjugado, para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. Esse slide ficou um pouco apagado. O que eu quero chamar a atenção? Todo músculo tem uma ação primária, secundária e terciária. Bem, os retos horizontais, eles são muito mais simples. A função deles é simplesmente aduzir e abduzir. Lembrar que a gente tem uma ação orbitária, então quando eu desinsiro um reto lateral e um reto medial, esse olho fica mais solto e a gente pode ter um fenômeno de retração, né? Aí que você tem uma impressão dos olhos mais saltados e as pálpebras mais retraídas, mas isso não é o objetivo da nossa aula agora. Mas sim os músculos reto, superior, inferior e oblíquos, eles têm funções primárias, secundárias e terciárias. Por que que isso é importante no meu primeiro ano de residência? Porque toda vez que eu leso um músculo, eu vou lesar mais de uma função. Por exemplo, se eu leso retos inferiores, eu vou ter uma alteração na função deles adutora, e aí eu vou abrir esse olhar para baixo e ciclotorsora. Então é importante a gente lembrar que a gente divide, a gente fica sempre nos atendo a funções de adução, abdução, elevação e depressão. Mas a gente tem funções exciclotorsoras, intorsoras, abdutoras e adutoras. Todos os músculos cicloverticais, retos e oblíquos, ao serem tocados, eles produzem efeitos também na elevação e depressão, na abdução e adução e na torção. Isso é importante que nós tenhamos em mente e conheçamos essas funções. Quais são os tipos de estrabismo? Aqui eu estou muito mais interessado em como é que eu anoto esses músculos na minha ficha. Então, eu tenho desvios horizontais, que podem ser convergentes ou divergentes, e eu vou chamá-los de esotropia ou exotropia. Desvios verticais, que eu vou chamar de hipertropia, e quando eu tenho um olho para baixo, eu vou chamá-lo de hipotropia. Ou eu tenho desvios combinados com muita frequência, como é o caso dessa moça à esquerda, com orbitopatia de Graves. A gente vê que ela tem um desvio vertical, o olho direito para baixo, e o olho esquerdo em divergência. Lembrar que aí nós vamos falar um pouco de causas, né? Vamos ver alguns slides para nos situar com relação a essas causas. Então, eu tenho aqui um paciente que tem uma exotropia, um desvio divergente, causado por um descolamento de retina. Lembra quando eu mostrei a órbita e mostrei os bulbos oculares inseridos na órbita? O que mantém os olhos alinhados é a visão. Toda vez que eu perco a visão de um olho ou de ambos os olhos, esse eixo visual que mantém os olhos alinhados, ele se perde. E muitas vezes eu perco o controle do olhar. É por isso que em muitos casos de deficiência visual, por diversas causas, o paciente perde o controle da convergência e evolui para uma divergência. Essas duas irmãs, eu coloquei essa foto para mostrar que a herança de alguns desvios, ela é multifatorial. E, ou seja, a herança familiar também conta. E causas adquiridas, por exemplo, uma catarata congênita, ela pode vir associada nesse pacote a uma esotropia, um desvio convergente. Lembrar que, muitas vezes, o estrabismo é o primeiro sinal para uma doença ocular ou extraocular. Então, muito importante a atenção aí, né? Essa anamnese estrabismo é só para dizer que ela precisa abordar de forma clara e concisa. Nós já comentamos que visão borrada pode se confundir com diplopia, conforme
a distância das imagens. Se as imagens estão muito próximas e acabam se sobrepondo, a sensação que o paciente tem uma visão borrada. Se as imagens estão mais afastadas, aí sim ele começa a perceber a diplopia. Diplopia monocular e binocular. Nossa diplopia no estrabismo ela é sempre binocular. A diplopia monocular ela tem outras causas do eixo refrativo. Então, alguma alteração corneana, alguma alteração no cristalino, algum astigmatismo irregular, é aquela imagem fantasma que acontece. Como é que eu sei? No caso da diplopia binocular, qualquer um dos olhos que eu oclua, eu vou ter visão monocular. Eu vou ter uma visão única. No caso da visão da diplopia monocular, por um astigmatismo irregular, por uma alteração cristaliniana, só aquele olho sendo tampado é que a diplopia some. E as diplopias também podem ser classificadas como horizontais, verticais ou torsionais. Desvios torsionais mais facilmente são esquecidos, porque eles têm menor proporção, nem sempre o paciente vai percebê-los, mas em alguns casos eles explicam porque os meus óculos não estão bem adaptados, porque o paciente não responde bem à colocação de prismas e porque o paciente não fica satisfeito com certas cirurgias. 203, a Vanessa? Obrigado. Tratamentos anteriores, eu preciso ver todas essas questões de história pregressa, né, obviamente, e se é criança eu vou perguntar da história da consanguinidade, etc., e lembrar da associação de estrabismo com doenças sistêmicas, neurológicas, endocrinológicas e por aí vai. Também quero chamar a atenção para os residentes do primeiro ano que eu não preciso ter uma sofisticação muito grande para avaliar meu estrabismo no âmbito da urgência. Basta que eu olhe o reflexo da luz nas pupilas. Então, a primeira coisa é, vamos abolir o celular como instrumento de exame. A criança e muitas vezes o adulto também não suporta a luz de LED do celular. O ideal é que a gente tenha uma canetinha de luz, né? Uma lanterninha, e que emita uma luz mais fraca, para que a gente possa ver a diferença dos reflexos. Eu gosto muito dessa foto porque aqui ela mostra duas coisas. O bebê tem um nariz pequenininho e uma distância interpupilar grande, uma prega epicantal grande, e que simula uma esotropia. Mas esse bebê em específico, ele tem reflexos pupilares assimétricos. E se eles são simétricos, eu posso dizer que ele tem realmente um estrabismo. Quando ele tem reflexos simétricos, como a gente vai ver no próximo slide. E apesar disso, ele simula o estrabismo, a gente chama isso de pseudo-esotropia. Aqui a gente vai ver um pouquinho do ângulo capa, que é um ângulo feito do eixo pupilar com o eixo visual. Só lembrar da gente da relação das órbitas com os olhos, o eixo que é feito entre o foco de luz e a mácula, com o centro da pupila. Quando esses ângulos capas são muito nasalizados, muito medializados, a gente chama de ângulo capa positivo, e isso simula uma exotropia. Quando eles são muito temporais, a gente chama de ângulo capa negativo, e isso simula uma esotropia. Por que isso tem importância? Porque aqui eu posso ter pseudo-estrabismos, mas o paciente tem uma aparência de estrago. Vamos ver isso aqui. Então, no exemplo A, eu tenho olhos alinhados, reflexos pupilares centralizados. No exemplo D, eu também tenho reflexos centralizados, só que os reflexos são muito nasalizados, eu tenho um ângulo capa positivo. Então, acima a gente vê o eixo que é formado entre a luz e a fóvea, com o ângulo que ele forma com o centro da pupila. Isso é o ângulo capa. Isso tem uma importância no diagnóstico correto do desvio, se é um desvio verdadeiro ou não, e mesmo na programação, no diagnóstico e no possível tratamento ou não desses desvios. Aqui, nesse caso, desses dois desenhos, não há desvio nenhum, esse paciente não precisa de tratamento. Se eu mostro esse olho para qualquer um de vocês e digo que esse paciente tem uma esotropia de 30 dioptrias, eu preciso entender que só esse olho aqui não me dá essa informação.
Vocês sabem que tem uma esotropia de 30 dioptrias, porque eu estou dizendo que ele tem um reflexo pupilar deslocado cerca de 1,5 milímetros, e que equivale a mais ou menos 30 dioptrias. Naquela foto anterior, eu coloquei em milímetros e em graus. Se eu tenho um reflexo que altera cerca de 1 milímetro, de 2 milímetros, eu vou ter 2 vezes 7, 14, 15 graus, e cada grau eu vou ter uma relação mais ou menos de 1 para 2 com a medida que é usada para estrabismo, que é a dioptria prismática. Então, 15 graus equivale a 30 dioptrias prismáticas. E quanto mais eu me afasto do centro da pupila, maior é o meu desvio. Então, eu não preciso ter prismas para fazer a medida. Então, eu vou levar em consideração a borda pupilar, se o reflexo está caindo dentro do parênquima iliano ou se ele cai fora da pupila. Então, 45 graus equivale a um desvio de mais ou menos 90 dioptrias prismáticas. E isso pode ser avaliado, ou estimado, melhor dizendo, apenas pela comparação com outro reflexo. Voltando a essa foto, eu sei que se desvia de 30 dioptrias porque eu estou estimando que o outro olho tenha um reflexo pupilar centralizado. E, portanto, os reflexos pupilares, os reflexos corneanos são assimétricos e eu tenho um estrabismo verdadeiro. Lembrar que quando eu dilato o meu paciente, aqui é evidente que ele tem uma esotropia, mas se fosse um desvio bem pequenininho, lembrar que o olho desviado ele brilha mais. Então, o reflexo de Bruckner, o teste que é conhecido também como teste de Bruckner, mostra que o olho desviado brilha mais. Então, se eu vou fazer uma fundoscopia, tem um desvio que parece ter um desvio, em geral vai haver uma assimetria dos reflexos do fundo de olho, o reflexo vermelho. Forma de exame. Eu vou tampar um dos olhos, eu vou fazer o teste de cobertura. Qual é meu raciocínio? Toda vez que eu quero estudar o estrabismo, eu preciso conhecer a situação de um dos olhos. Então, a gente tem um teste chamado teste de cobertura, mas ele exige alguns pré-requisitos. Eu preciso ter uma fixação central. Eu preciso estar fixando com ambas as máculas. Por quê? O olho que está tampado, o olho que está destampado precisa fixar com a mácula e o outro olho também. E aí a gente vai avaliar do ponto de vista monocular e binocular. Eu vou fazer um teste de cobertura monocular e binocular. Isso nós vamos ver alguns simuladores de movimento no curso de estrabismo que vai facilitar. E aí eu posso associar essa cobertura com a pá ou com a mão, lembrar que o bebê não gosta dessa pá, não gosta de oclusores próximos ao rosto dele. Muitas vezes a gente pode usar o dedo, a mão, e isso assusta menos o bebê. Eu posso associar essa cobertura dos olhos com prismas, que têm valores crescentes e que dão, para mim, a medida desse desvio. Rapidamente, diagnóstico de foria. Primeiro, os olhos não movem, com ou sem oclusão. Segundo exemplo, o olho sai da posição e retorna imediatamente ao ser desocluído. Terceiro exemplo, o olho entra, faz uma convergência e, ao ser ocluído, ele volta à normalidade. Isso a gente conhece como cover, uncover, ou seja, eu estou ocluindo um dos olhos para detectar um desvio latente. Desvio latente é aquele que manifesta-se apenas com a quebra da fusão do controle, mas que o controle ainda assim é muito bom e os olhos voltam ao lugar imediatamente cessado a oclusão de um deles, a força que quebrou esse equilíbrio ocular. Então, aqui, uma tampinha de máquina fotográfica pode quebrar o controle, e aqui a gente está revelando um desvio vertical, que no caso é conhecido como desvio vertical dissociado. Eu posso também fazer um cover teste para detecção de tropia. Então, primeiro exemplo, eu ocluo o olho esquerdo, nada acontece. No segundo exemplo, eu tenho um olho fixador direito, eu tampo o olho esquerdo, nada acontece.
Olha que diferença do primeiro caso, em que os olhos desviavam e voltavam. E no terceiro exame, eu tenho o olho esquerdo fixando. Ao ocluir o olho fixado esquerdo, o olho direito precisa fixar, e aí quem vai desviar é o olho esquerdo. E aí é uma troca da fixação. Isso é um diagnóstico de tropia, ou seja, o que é tropia? Desvios manifestos. O que é foria? Desvio latente. E existe também algo entre essa foria, que é muito rápida e passageira, e o desvio que é manifesto todo o tempo, que seriam os desvios intermitentes. Então, aqui eu ocluí, o olho sobe, eu ocluí um olho direito, o olho esquerdo ele sobe, eu ocluí o olho direito ele sobe, e em posição primária do olhar, essa criança fixa com ambos os reflexos corneanos. Eu chamo a atenção que os reflexos estão perfeitamente alinhados, mas a cabeça dessa criança parece estar rodada para o lado esquerdo. Muitas vezes a gente roda a cabeça para manter o equilíbrio do olhar. Então, atenção às concessões compensatórias da cabeça para equilibrar desvios intermitentes ou latentes. Aqui a gente já passa por um teste de cobertura chamado alternado. Primeiro caso, nada. Segundo caso, tampa o olho esquerdo, fixando com o olho direito. Tampa o outro olho e ele fixa com o olho desocluído. Isso para exodesvios ou para exodesvios. Aqui o cover associado ao teste de cobertura, aos prismas. Esse é um slide cedido pela professora Ana Rosa, que é de extrema valia. O olho direito aqui é o fixador, o olho esquerdo tem uma fratura de órbita, e, portanto, nessa fratura de órbita eu tenho uma hipotropia, um olho para baixo, de 8 dioptrias prismáticas, associado a um desvio divergente. E uma ptose da pálpebra superior esquerda, ou uma pseudoptose, né? Porque esse olho está baixo. Eu havia comentado que o movimento do olho, ele segue, o movimento da pálpebra segue o movimento do olho. Quando eu forço e peço esse paciente para fixar com o olho exatamente que tem a lesão, que é o olho esquerdo, vejam o que acontece com o desvio vertical. Ele era uma hipotropia de 8, ele tinha uma medida de 8 dioptrias, ele passa a medir 30 dioptrias. Isso porque, pela lei de Hering, a hora que eu peço esse olho para fixar, se ele tem uma lesão no assoalho da órbita, eu posso ter um encarceramento muscular ou uma lesão de fibras, a força que ele vai fazer para suspender este olho direito, esse olho esquerdo, também é levada para o olho contralateral. E o que acontece é que nós vamos observar que o olho direito sobe. E aí a medida se inverte. Então, para que serve esse slide? Para a gente saber que, dependendo do olho que eu fixo, eu vou ter medidas e tamanhos de desvio diferentes e vou ter também diplopias de características e tamanhos diferentes. Então, é muito importante, na hora de medir o desvio ou avaliar o estrabismo, saber qual é o olho fixador e qual é o olho desviado. Então, nesse paciente, o olho desviado é o esquerdo e o fixador é o direito. Nesse primeiro slide, nós chamamos de desvio primário, porque é a situação primária, e no segundo, o desvio é considerado secundário, porque ele é causado por uma troca da fixação do olho direito para o olho esquerdo. Então, aqui a associação daquele reflexo corneano, que é o Hirschberg, que nós vimos nos primeiros bebês, com prismas e com uma luz. Esse tipo de avaliação, a gente chama isso de Krinsky, e ele é usado quando eu não tenho fixação central. Então, quando eu tenho boas funções maculares, eu vou fazer o teste de cobertura. Quando eu não tenho uma boa função macular, eu vou simplesmente olhar, vou comparar os reflexos corneanos e vou colocar o prisma para corrigir. Então, na letra A, rapidamente, nós temos olho esquerdo fixador, desvio do olho direito, reflexo pupilar caindo no meio do parênquima mariano, um desvio de mais ou menos 30, 60 dioptrias prismáticas, 40, 50 dioptrias prismáticas. Quando eu coloco um prisma desse mesmo valor, 40, 50 dioptrias, eu vou igualar os reflexos corneanos. Mesma coisa no exemplo B, para um desvio divergente, tá? E aí a gente vai fazer todas essas medidas, cover test,
Krinsky nós vamos fazer para longe e para perto. Por que para perto e para longe? Para perto eu tenho pouco efeito da acomodação e da convergência. Para perto eu vou ter mais efeito da acomodação e da convergência, o que às vezes faz diferença e muda o ângulo de desvio. Aqui uma situação, são crianças e adolescentes com baixa visão. Se eu tenho baixa visão, muitas vezes eu tenho visões menores que 20/40, eu posso usar esse parâmetro, porque isso muitas vezes está associado à perda da fixação central. Então, em pacientes que não têm fixação central e têm baixa visão, eu vou fazer o teste de Krinsky, tá? Aqui na foto da direita e abaixo, tem um oclusor translúcido que está mostrando qual é o olho está fixando e nós estamos estudando o nistagmo, que é uma outra característica, um outro tipo de desvio que nós não vamos abordar aqui. O que eu faço em termos de propedêutica geral? A gente precisa dividir essa propedêutica numa propedêutica sensorial e numa propedêutica motora. Sensorial, o que eu avalio na sensorialidade? Nós vamos avaliar correspondência das retinas, se ela é normal ou anormal, se eu tenho supressão, se eu tenho ambliopia, se eu tenho fixação excêntrica, se eu tenho diplopia. E eu tenho métodos bastante diferentes. Então, eu tenho, por exemplo, a utilização de um filtro vermelho em um dos olhos para aumentar a dissociação da imagem e contrastar a imagem de um olho com o outro, em que eu posso estudar como é a diplopia, em que posição, como ela vai ser corrigida. Na foto abaixo, eu tenho um teste que é chamado 4 luzes de Worth, que é um teste qualitativo, e eu tenho aqui uma luz vermelha, 2 verdes e uma branca, e eu vou colocar no paciente também um óculos vermelho e verde. Dependendo do olho que esse paciente usa, se ele suprime o outro olho, ou se ele tem diplopia, ele vai perceber características diferentes dessas luzes. Então, ele pode perceber 5 luzes, ele pode perceber só as luzes mais brancas, ou as luzes vermelhas, como no exemplo à direita e acima. Então, a luz vermelha permaneceu vermelha e a luz branca ficou corada pelo filtro vermelho colocado em um dos olhos. Isso é um teste qualitativo. A gente não usa mais no Brasil, mas existe um aparelho lá no estrabismo que se chama sinoptóforo, que é um aparelho muito interessante quando a gente fala de estudar a posição das imagens em ambas as fóveas. A gente chama de sinoptóforo, e ele ainda é usado bastante na Europa para fazer a medida do desvio. Aqui ele foi abandonado nos Estados Unidos também, né, na escola que a gente chama de americana, mas ele tem no ensino do estrabismo, ele é muito interessante, porque ele mostra, inclusive, ele simula as imagens que nós vemos no cinema 3D. Então, a gente coloca uma imagem no olho, uma imagem no outro, imagens iguais, parecidas, muito parecidas, e vemos como ambas as fóveas integram essas imagens. Quer dizer, o cérebro integra essas imagens foveais. Então, nós não vamos ter tempo de falar das estrias de Bagolini e outros testes que a gente tem. Isso a gente vai detalhar no nosso curso de estrabismo. Estereopsia, como eu disse, é um nível maior de fusão. A gente chama de fusão terciária. E aqui a gente tem um teste que a gente usa um óculos polarizado, como é usado no cinema, e esse paciente tem uma imagem 3D, esse bebê tem uma imagem 3D, e pela sensação que ele tem de agarrar um objeto, perceber, se assustar, a gente observa se ele está vendo 3D ou não. E também a gente tem uma série de outros testes com outros animais e com outras características, tanto para longe quanto para perto. Teste de 4 dioptrias é um teste que requer bastante sutil para a detecção de microesotropias, de desvios pequenos convergentes. A gente não vai entrar em detalhe agora. Aqui o estudo das vergências, a gente vai usar um objeto acomodativo, uma caneta, um lápis colorido, né? Lembrar que a criança é one look, one toy, então a criança se cansa. Hoje a gente tem os smartphones, que a gente pode usar desenhos, filminhos, desenhos com som e com áudio, e é muito importante a gente estudar. A terceira coisa desse slide é uma adução forçada passiva. Isso é uma manobra semiológica em que nós, após estilar uma gota de colírio, nós
movemos o olho com uma pinça. Ao invés do paciente fazer a motilidade dele, nós estudamos qual é a restrição, como são as forças. Existe também a produção de estímulos, de saltos, de sacádicos, quando eu pego uma pinça, pinço o olho de um paciente que está anestesiado e sinto como é o nível do movimento. Então, isso me dá informações, por exemplo, se a inervação está normal em um dos músculos, se há alguma força que restringe o olhar, por exemplo, naquele paciente anterior em que eu tinha uma fratura de órbita do olho esquerdo, quando eu elevo a pinça, levo o olho com a pinça, se esse músculo estiver agarrado, preso entre a fratura, nós vamos ver um déficit de elevação e a pinça mostra que o olho não eleva, apesar de eu fazer uma força. Por isso que se chama adução forçada passiva. Rapidamente, nós vamos falar um pouquinho dos desvios horizontais e os desvios convergentes e divergentes, porque eles são os desvios mais comuns. E já no primeiro ano de residência, eu preciso conhecê-los. Lembrar que no nosso meio ocidental, eu tenho uma proporção de mais ou menos 3 exotropias para uma exotropia. E que em algumas comunidades com diversas categorias, os desvios divergentes podem ter uma maior expressão. Algumas áreas da África, alguns países orientais vão ter. Aqui, para a gente diferenciar, e nós já sabemos fazer isso, qual é a diferença entre um desvio verdadeiro e um pseudo-desvio. Na foto da esquerda, eu tenho reflexos pupilares bastante assimétricos, e eu tenho uma esotropia muito grande, de praticamente 45 graus, outros 90 dioptrias prismáticas. E no olho esquerdo, apesar desse bebê ter uma prega epicantal larga e uma base de nariz pequena, os meus reflexos pupilares estão bastante simétricos. E apesar da mãe e da família observar nas fotos, nas festas, nos vídeos, que ele parece ter um desvio, se eu retiro essa prega, se eu afasto essa prega do olho, segurando o nariz, eu vou observar que os olhos estão rigorosamente alinhados. Então, aqui eu tenho um paciente oriental, com a característica dele oriental. Abaixo eu tenho um paciente também por uma questão étnica também, uma indígena, etc. Eu vou ter uma prega epicantal mais larga. Lembrar que tanto os pacientes orientais como os pacientes de origem indígena, eles vão ter essa prega larga durante toda a vida. Então, eles podem simular desvios que eles não têm. Em ambos os pacientes, eu vou ter reflexos pupilares simétricos. Aqui eu tenho um desvio intermitente e um desvio, uma fase intermitente do desvio e uma fase em que esse paciente encontra-se alinhado, ou seja, em que há um controle fusional. Então, eu preciso quebrar essa fusão. Eu posso quebrar essa fusão com uma pá de cobertura, posso quebrar com o meu dedo, ou com uma oclusão, seja rápida ou prolongada. Isso vai depender da qualidade. Quanto melhor a qualidade fusional, mais tempo eu preciso ocluir para que esse desvio seja manifesto. Mas eu tenho também desvios convergentes não acomodativos e que podem gerar também, ou que podem se acompanhar de limitações bilaterais. Bateu o recorde ali? Professor Cronenberg, Oh, boa desculpa. tarde. Desculpa. Bem, aqui nós temos um bebê que é muito clássico. A gente vê que a impressão que nós temos, além da prega epicantal larga, é que ele tem os 2 olhos em convergência. Se nós fizermos as destro e lateroversões, levarmos o olhar para a direita ou para a esquerda, nós vamos observar que há um déficit de abdução. Isso é conhecido como esotropia bilateral de abdução ou síndrome de ciância. Durante o curso de estrabismo, nós vamos ver quais as características desse bebê. Mas certamente é um bebê que tem um desvio convergente não associado a erros refrativos importantes. Aí eu falo assim, tá, mas eu tenho estrabismos que são mais mecânicos e que cursam com alterações mecânicas, mas eu tenho estrabismos que são resultados de uma relação anormal entre a convergência e a acomodação. Então, toda vez que eu tento acomodar, eu vou fazendo uma
uma resposta exagerada de convergência, e isso pode ser desencadeado por uma hipermetropia um pouco maior, né? A gente considera isso acima de 2,5, uma hipermetropia latente sob cicloplegia, obviamente. E olha só, eu pude corrigir o desvio dessa criança simplesmente com óculos. Então, qual é a lição para o nosso residente do primeiro ano? Primeira coisa a se fazer quando eu vejo um estrabismo de uma criança é saber qual é a refração desse paciente. Se eu não souber a refração desse paciente, eu não posso cogitar nenhum tratamento para ele. Tá? E isso vale para todos os estrabismos. Por isso que isso vale talvez para toda a oftalmologia. Eu preciso, toda vez que eu tenho meio transparente, eu tenho capacidade refracional, eu tenho capacidade de estudar qual é a situação desse paciente. Tá? Lembrar o que eu falei lá atrás. Esses desvios são multifatoriais, não é só a hipermetropia que causa. Muitas crianças têm hipermetropias altas e não têm desvios convergentes. Por que eu coloquei essa curva? Essa é a curva universal, linear e previsível de queda da acomodação. Então, a relação de acomodação ela vai reduzindo com a idade. Então, eu sou capaz de fazer muitos esforços. Deixa eu ver se eu coloquei a próxima foto. Sim. Existe uma coisa chamada tolerância acomodativa. Significa que determinados graus de hipermetropia em determinadas faixas não geram sintomatologia e, em geral, não geram desvio. E à medida que a criança cresce, devido ao declínio da acomodação, essa tolerância vai se diminuindo. Isso vale também para queixas. Essas são as hipermetropias não corrigidas, sem estrabismo, e que geram uma sensação de mal-estar, um borramento visual. Então, quanto menor a idade do paciente, essa tolerância acomodativa vai reduzindo, o que coincide com essa curva de declínio. Eu chamo a atenção que o período da presbiopia, 38, 39, 40, é quando eu preciso fazer o esforço acomodativo para ler, para escrever, mas esse esforço acomodativo, muitas vezes ele não é acompanhado de correção óptica ainda, porque esse paciente ainda nem sabe que está presbítero, ou começando uma presbiopia. Pacientes que têm quadros de estrabismo já tratados, ou pacientes latentes, compensados, é uma idade excelente para que esses pacientes comecem a manifestar esotropias acomodativas. Mas é uma esotropia acomodativa por esforço acomodativo. Então, a gente chama esotropia aguda do adulto relacionada à presbiopia e é um tipo de estrabismo de descrição dos últimos 15 anos, 15, 20 anos. Lembrar que existem causas agudas, paralisias, fraturas, que pode ser a primeira manifestação de um quadro neurológico ou de um quadro endocrinológico. Existem desotropias agudas que não são associadas a quadros neurológicos, como Biochovsky, como esotropias causadas por oclusão prolongada. Já falamos um pouquinho dessa esotropia associada à presbiopia. Isso aqui simplesmente para nos lembrar, para não me deixar esquecer de dizer que próximo do início da presbiopia é quando eu começo a fazer um esforço acomodativo para tentar ler letras e textos mantendo a minha nitidez, e que isso muitas vezes faz com que os meus desvios prévios, as minhas forias compensadas, o meu desvio já operado, comece a piorar. Então, vai ter situações que eu vou precisar simplesmente de óculos, pacientes que eu vou precisar de óculos para um componente acomodativo óptico, mas que eu vou precisar associar cirurgia para a parte não corrigida com os óculos, e pacientes que eu vou precisar tratar a ambliopia com oclusão para reverter e melhorar a visão. E tem pacientes que têm quadros mais complexos, eu vou precisar fazer um bom diagnóstico e evoluir para um tratamento ou cirúrgico ou até farmacológico, né? Então, vamos ver um pouquinho das exotropias. Essa aula ficou um pouco grande, como eu disse, é impossível resumir. Nessa curva de fusão, nessa reta, nessa seta, eu tenho de um lado um desvio muito compensado, que a gente chama de foria,
e no outro lado um desvio completamente manifesto, que eu chamo de tropia. E no meio eu tenho um desvio intermitente. Infelizmente, esse slide desconfigurou. Então, eu tenho desvios muito compensados, foria, desvios muito descompensados, tropia, exoforia, exoforia, exotropia. E no meio eu tenho desvios que ora descompensam e ora não descompensam. Então, aqui um paciente com uma exotropia intermitente, às vezes eu manifesto o desvio com um desvio, uma fase de tropia e uma fase de foria. Teste de cobertura, nós não vamos entrar. Lembrar da história do sistema visual imaturo de 0 a 7, em que vai haver supressão, e o desvio e o sistema visual que é considerado já evoluído a partir dos 7 anos, que evolui com diplopia. Mas, na gênese de todo estrabismo, existe uma diplopia não verbalizada pela criança. Então, pacientes que têm quadros, ora atropia, ora foria, ou seja, exotropia intermitentes, muitas vezes o sinal que eles não falam ainda, eles vão apresentar o quê? A hora que eles entram em tropia, eles fecham um dos olhos. Então, isso muitas vezes acontece na luz do sol, porque qualquer fenômeno luminoso que faça uma quebra da fusão, que a pessoa fique ofuscada, ele vai quebrar a fusão, o olho vai sair do lugar e a criança fecha um dos olhos. Então, atenção aí nas anamneses, nas histórias, crianças que fecham os olhos em ambientes externos. Nós já falamos do teste de cobertura, do estudo da motilidade, da convergência. No curso de estrabismo, nós vamos ver essas medidas das 11 posições do olhar. E, às vezes, eu vou precisar fazer uma oclusão prolongada para mostrar que esse paciente diz. Eu sempre parto do princípio que os pais sempre estão corretos. Então, quando os pais me dizem, eu percebo um desvio em casa, muitas vezes o desvio está tão compensado que eu preciso fazer uma oclusão prolongada no consultório para que eu observe o mesmo que os pais observam quando a criança está cansada, quando está assistindo televisão. Então, longe, perto, e aí nós não vamos entrar muito em detalhes, mas um dos tratamentos para os desvios, as exotropias intermitentes, são as lentes negativas, ou seja, lentes de miopia para crianças que não são míopes, para induzir uma convergência acomodativa e corrigir esse desvio. Lembrar do papel da toxina botulínica, principalmente para desvios residuais. Alguns autores já estudaram a toxina botulínica em desvios divergentes grandes e viram que muitas vezes eles têm pouca eficácia. Mas, inclusive as exotropias congênitas, dependendo do país, elas são muito tratadas com a toxina botulínica, como uma opção prévia à cirurgia. E muitos pacientes se mantêm estável após esse tratamento e não necessitam da cirurgia. Aqueles que não se mantêm estáveis após o efeito terminal da toxina, eles podem ser operados sem nenhum problema. Aqui nós vamos... Isso aqui eu estou fazendo um enfraquecimento do músculo. É uma técnica básica de retrocesso desses músculos. Abrindo conjuntiva, enganchando o músculo, enodando o músculo, mudando esse arco de contato dos músculos. A gente vai falar bastante disso no curso de estrabismo, tá? Lembrar que essas crianças também, esses exotropias, esses desvios divergentes, eles podem estar associados a outras condições, altas miopias, síndromes, paralisias cerebrais, e a diferença é que não vai ter aquela história de quadros intermitentes, ora foria, ora atropia. São desvios mais constantes que acontecem em crianças mais novas. Isso nós vamos ver faixa etária das exotropias. As intermitentes começam mais tarde, depois de 1 a 2 anos, e essas congênitas ou infantis, elas aparecem, têm início precoce. Atenção aí à causa. Né? A medida das versões, se é um paciente com crâniosinostose, então, a gente tende a analisar todas essas posições e no planejamento pré-operatório a gente mede todas essas posições, ou com teste de cobertura, com o Krinsky, utilizando as unidades prismáticas.
tá? Ainda tem desvios que eu já mostrei lá atrás. Todas as causas que reduzem a visão de um dos olhos podem levar a desvios divergentes. Eu tenho também pacientes que foram operados de estrabismo convergente e que, por enfraquecimento excessivo dos retos mediais, esse paciente evolui para um desvio divergente. Então, aqui situações em que eu tenho quadros associados de outras patologias, pacientes ilustres que já tiveram exotropia, pacientes tratados com a toxina botulínica, quadros mais complexos, pacientes que têm albinismo ocular, oculocutâneo, nistagmo, exotropia, e que podem ser também tratados com a cirurgia. Esses pacientes têm uma relação muito grande de desvios oculares e posições compensatórias da cabeça. Rapidamente, essa última parte, eu sei que vocês já estão cansados, é uma tarefa hercúlea, realmente, resumir estrabismo em 1 hora. Mas eu queria trazer um pouco para vocês, para facilitar o trajeto desse primeiro ano de residência. Então, a gente conhece muito bem esses trajetos intracranianos, terceiro, quarto e sexto, e a relação desses trajetos com a relação anatômica com diversas partes de fossa posterior, fossa média e fossa anterior, e essas relações são muito visíveis em traumas crânioencefálicos e doenças e tumores, etc. Tá? O que eu quero lembrar? Que as paralisias são desvios que a gente chama de incomitantes. Eles se manifestam numa posição, e em outras posições você tem relativamente normalidade. Então, o que eu quero mostrar nesse exemplo? No exemplo abaixo, o paciente está olhando para a esquerda, ele não tem diplopia e não tem desvio. Quando ele olha para a direita, o reto lateral dele, que está paralisado, não abduz, e ele tem diplopia horizontal, não cruzada, a gente vai ver isso, e ele vai girar os olhos para aquele lado onde ele não tem diplopia, e a cabeça para o lado contrário. Então, esse tipo de paralisia gera diplopia numa determinada posição, posição compensatória da cabeça, né? E aí nós vamos ver as causas desse. Aqui a palavra não é fibrose. Fibrose do músculo reto medial, a gente chama isso de contratura. Toda vez que eu tenho modificações da posição do olho, os músculos não acometidos tendem a modificar-se com o tempo. E esses músculos modificando-se, eles se tornam mais curtos, mais contraturados. E isso forma uma força passiva que altera a dinâmica desse movimento. Então, paralisia do reto do abducente direito. Então, vendo que esse paciente abduz bem para a esquerda, abduz mal para a direita. Vamos ainda comentar um pouquinho que os tratamentos eles podem se combinar. Então, eu falei dos óculos, falei existem exercícios que são feitos para tipos de desvio, mais comumente para desvios horizontais, mas eu posso treinar pequenos desvios verticais a se manterem no lugar. Eu tenho um tratamento farmacológico com a toxina botulínica, eu tenho outras drogas sendo estudadas para tratamento do músculo, como a bupivacaína, e eu tenho tratamento que é do oftalmologista, que tem técnicas variáveis, que é a cirurgia e a toxina, né? Quando a gente fala aqui do papel do ortopedista, nós não vamos ter tempo, eu vou falar dos exercícios. Eu optei por tirar a paralisia de quarto, porque ela é uma paralisia incomitante, que acomete o nervo troclear, e também gera um desvio vertical, mas nós vamos ter mais tempo para detalhar esses quadros no curso de estrabismo. Então, acho que eu terminei. Muito obrigado. Excelente aula, Galto. Realmente te demos uma tarefa hercúlea mesmo. Você pode descompartilhar a tela? Ok. Primeiro eu vou fazer, não é bem uma pergunta não, vou te fazer uma solicitação, né? Mas a gente está com um público aí, né, de
né, vários residentes começando o primeiro ano, alguns colegas generalistas. Eu queria que você realmente comentasse para eles a questão, né, enfatizasse mesmo a importância, né, da prevenção, né, da ambliopia. Então, assim, que você falasse mesmo, que eu acho que assim, o colega que vai fazer oftalmologia geral, principalmente no interior, eu acho que assim é importante a gente ter essa concepção, ao passo que, né, passou de uma determinada idade, realmente os resultados, né, não são animadores, e ainda, a gente ainda pega, né, às vezes adultos, né, com ambliopia, e que realmente a gente não pode fazer muita coisa. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que a aula é de estrabismo. Então, a gente vai falar de ambliopia causada por estrabismo. É uma ambliopia que vocês devem ter percebido que ela tem uma gênese que inicia numa diplopia, depois numa supressão, esse quadro evolui, essa visão se altera e muitas vezes o paciente adquire uma outra posição anatômica de correspondência retiniana. Mas eu tenho ambliopias também causadas por alteração de grau, por privação de sentidos, uma ptose, uma catarata congênita, etc. Então, assim, primeiro eu preciso saber do que está causando a minha ambliopia. Então, eu só vou saber sobre a ambliopia se eu examinar os olhos, se eu tentar observar quais são as diferenças, se a criança fixa, se ela reage à oclusão de um dos olhos, se eu tenho acuidades visuais, eu vou medir, vou tentar achar diferenças dessas acuidades visuais. Definição de ambliopia cabe uma aula, mas a gente sabe que a ambliopia pode ser considerada uma diferença entre duas linhas de acuidade visual. Isso é uma definição, existem outras definições, e eu vou tentar estimular esse olho que não está funcionando bem. Então, o que eu vou fazer mais comumente? Primeiro, eu vou corrigir os erros refrativos, caso eles existam. Eu preciso melhorar o nível de visão, melhora da clareza da imagem para que o cérebro seja estimulado. E, em segundo lugar, eu vou ocluir esse olho, ou eu vou estimular o outro olho, eu posso penalizar com medicação, eu posso ocluir esse olho para que o outro olho seja usado. Uma coisa que eu acho de suma importância para todos que estejam ouvindo é que aquela definição que a gente trata a ambliopia entre 0 e 7 anos, ela praticamente não existe mais. Por quê? Porque ao longo dos anos vieram estudos multicêntricos que mostraram que oclusão para faixas etárias posteriores 7 a 13, 13 a 18, ela dá resultado. Isso é só a gente ver quando o paciente perde a visão do olho dominante, ele vai usando esse olho amblíope e a visão melhora. Por quê? Porque ele foi obrigado a usar esse olho. Então, assim, mensagem ambliopia é fazer diagnóstico precoce, iniciar tratamento precoce e não desistir do paciente. Então, assim, se o paciente quer fazer e vocês estão disponíveis, é importante tentar. Até para que haja os pacientes mesmo e as famílias saibam que isso foi feito, né? Perfeito. Galton, a Yolanda Cadete, ela perguntou aqui, ó, na esotropia, né, no XT intermitente, né, se o doente estiver o tempo todo com o olhar alinhado no consultório, ela perguntou se ela sempre prescreve as lentes negativas induzidas pelo comentário dos pais. Não. Primeira coisa, eu preciso saber qual é o grau de fusão. Então, se durante o exame a criança está fundindo, significa que ela deve ter uma boa capacidade fusional. Ou seja, essa exotropia intermitente, ela tem, pelo menos durante o exame do consultório, ela está bem compensada. Mas quando a criança se cansa em casa, a gente precisa comentar, saber quando é que esse desvio aparece, eu posso simular isso no consultório como oclusão prolongada. Então, eu tampo um dos olhos da criança com um tampão descartável, peço que ele aguarde lá fora uns 30 minutos e, ao voltar, eu desocluo esse olho, tomando cuidado de manter quebrada a fusão. E aí eu verifico se existe um desvio mesmo, que é aquele desvio que os pais observaram em casa e eu não observei no consultório, ou se, na verdade, mesmo após uma oclusão, esse desvio esteja compensado. Se ele está compensado, a chance que ele não exista ou que ele seja tão bem compensado que eu não preciso tratar. Tá? Então, assim, às vezes requer mais de um retorno para que eu tenha
essa certeza de dizer, seu filho não tem desvio. De qualquer maneira, existem protocolos que comparam a informação dada pelos pais em casa. Existe um protocolo que chama protocolo de Newcastle, que a gente compara a informação do paciente no consultório, o que a gente vê no consultório, com a informação do tempo que ele perde a compensação em casa. Metade do dia, um terço do dia, só de manhã, ou se ele está várias vezes ao dia manifestando desvio. Então, a informação de que o paciente não descompensa no seu exame oftalmológico, e aí a gente precisa também, no nosso exame, em geral, o oftalmologista, ele oclui e desoclui muito rápido o olho. Então, às vezes, isso não é suficiente para quebrar o controle fusional. A gente observa, por exemplo, no Hospital São Geraldo, que quando a ortoptista faz o exame, como ela mantém o olho do paciente sob o oclusor mais tempo, ela consegue perceber melhor a quebra da fusão. Ela está até perguntando aqui, eu vou fazer duas de uma vez. Ela completou aqui, né, agradeceu e perguntando em quanto tempo retornaria a consulta. E a doutora Rosa Hernandes está perguntando quanto tempo podemos ocluir o olho Adelfo. Acho que isso talvez, né, talvez fosse o máximo, né, que ela quis dizer, sem prejuízo para o mesmo. Quanto tempo voltar no consultório? Entre 1 e 2 meses, né? Porque e vai depender também da idade da criança. Quanto mais nova for a criança, maior o risco de ambliopia, melhor eu tenho que segui-la. Se for uma criança próxima dos 6 anos, talvez eu possa ver até com 4, 6 meses, sem prejuízo para ela. Tá? Então, isso vai depender de outros fatores. Com relação ao tempo de oclusão, a gente tem aí a gente abre um capítulo aí para discutir, né? Porque o tempo de oclusão, o que eu posso dizer? Que eu acho que é interessante, assim, como atualização. É que aquelas oclusões que a gente faz 30 dias, uma semana inteira, que era feita, vamos dizer, até então, que é a oclusão clássica, um dia de ano de vida, né? 5 anos, 5 dias, etc. Mais e mais a gente está vendo que o olho ocluído, muitas vezes, ele sofre alterações de outras funções visuais, por exemplo, contraste. Então, oclusões de 30 dias, como era feita antigamente, você tem perda de contraste, perda de sensibilidade ao contraste. Por isso que elas não são tão recomendadas mais. Isso vai depender do nível de ambliopia, da faixa da ambliopia, do nível de acuidade visual do olho amblíope, vai depender da idade da criança e vai depender também do nível de visão, se o olho Adelfo ele é 20/20, se ele é um olho anormal ou se é um olho quase normal. Posso ter ambliopia associada à patologia orgânica também, que já é uma outra praia. Então, assim, ela deve estar me perguntando isso porque existem oclusões hoje, horas por dia, que são as oclusões dos estudos multicêntricos, né? Que são 6 horas, 2 horas. Mas isso a gente precisa lembrar que elas só são feitas para exotropias e desvios, ambliopias estrabísmicas ou refracionais. Aquela ambliopia que é causada por catarata congênita, pitose total, alterações dos meios, ela não responde à oclusão por horas. Precisa da gente fazer aquela oclusão antiga mesmo, de dias e de muitos dias. Tá? Então, assim, não tem uma resposta única, não. Não, Tá? mas acho que é isso aí que ela quis dizer. Pessoal, ao adiantar da hora, a gente vai finalizar, mas eu queria agradecer imensamente o professor Galto, vários comentários aí, realmente excelente didática, uma aula ótima, e já emendar o convite para o pessoal, né, para o curso de estrabismo, que a gente vai estar, né, iniciando, né, Galto? A partir do dia 2 de junho, às terças e quintas, tá? O horário provavelmente 18h30. Nós vamos fazer esse curso pela plataforma, né, pelo Zoom, exatamente porque a gente ainda está vivendo aí um momento inseguro, tá? E quero também convidá-los amanhã, né, para a aula, dando seguimento no curso básico, será doenças externas oculares para o médico residente com o Dr. Marco Antônio Tanuri. Tá? Então, queria agradecer a todos e ao Galton pela disponibilidade, tá? E vamos encerrando por aí. Até amanhã para todos. Bom, muito obrigado. Boa noite a todos.